Obrigado. Então, a dúvida de alguns alunos, gente, para iniciarmos a aula, é sobre o teorema do confronto, o teorema do sanduíche, o teorema do imprensamento. E aí nós demos um exemplo, que era o limite, era o cálculo do limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x. E esse limite era quando meu x tendia a zero. O limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero. Aí a primeira coisa que a gente tentou fazer era jogar o valor, né? 0 ao quadrado vezes seno de 1 sobre 0. Que a gente já viu que não tem como calcular um seno de x quando o x tende ao infinito, né? Que a função ela fica variando assim, assim. Então, lá no infinito, eu não sei o que acontece. Ela vai ficar variando sempre entre menos 1, né, e 1. E isso aqui é justamente esse cara daqui. Portanto, jogando ponto, eu me dei mal porque eu não tenho como resolver. E aí eu falei, vamos tentar outra metodologia. Será que eu consigo simplificar? Será que eu consigo achar as raízes do polinômio para poder cortar com o denominador? E aí, nesse caso, não tem como resolver de nenhuma outra forma, senão utilizar o teorema do confronto. Aí eu falei, no teorema do confronto, você tem que pensar três coisas, tá? Uma função f, uma função g, uma função h. Não deu espaço aqui, né? Vamos colocar mais para cá. Você tem que pensar numa função f, numa função g, numa função h, tá? Sempre. Trabalhar com três funções sempre. Se quiser usar o termo do confronto, você vai sempre trabalhar com três funções. Ok. E aí, qual é a sua particularidade? A particularidade é que essa função g, você obrigatoriamente já tem, tá? A função g é a sua função de interesse. E vai ser esse cara todo aqui, ó. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Então, aqui nós já temos o g. Já facilitou a nossa vida. E as outras duas funções, nós temos que colocar aqui, são funções que estão imprensando, né? Colocando g como o recheio do sanduíche, né? Como a carne do sanduíche. De fato que a função g, ela tem que ser inferior à função h, tá? Tem que ser inferior. E a função g tem que ser maior do que a função f. Então, aqui nós temos a função g inferior à função h e a função g superior à função h. Então, resumindo, nós temos um f menor que g, ok? Menor do que h. Por que, então, chamamos de imprensamento? Justamente por isso. É como se eu tivesse uma função, eu vou fazer em várias cores aqui. Vou fazer em preto a função g, tá bom? Então, vou criar uma função aleatória aqui. Vou fazer em azul, então aqui, ó, g de x. Vou fazer aqui em azul a nossa função h, tá? H de x. Então, h de x, vamos supor que h seja algo aqui assim. Ok? E vou fazer uma função inferior que é f, que eu vou colocar ela de verde. F de x menor do que a g. Vamos fazer alguma coisa assim. Aí, Milene, repare o seguinte, que esse teorema do sanduíche, do confronto, do imprensamento, ele de fato imprensa a função g em um determinado ponto específico. Que ponto específico é esse? É justamente essa janela daqui, ó. E aí, qual é a consequência? A consequência é que, tudo bem, eu não sei como é que se comporta o g nesse ponto A, mas eu sei como se comporta o azul e eu sei que como se comporta o verde. Eles estão, na verdade, imprensando a função nesse ponto A aqui, de forma que o limite nesse ponto vá justamente para o limite do azul e o limite do meu verde, tá bom? Só que aí, isso aqui é abordagem geométrica, que eu acho que vocês entenderam, né? É bem didático e prático. Mas como é que a dúvida principal é
Como é que eu vou colocar, então, essa desigualdade? Porque, como eu falei, aqui eu já sei o g. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Tudo bem, aqui eu sei. Só que como é que eu vou falar que esse cara é menor do que alguma coisa e maior do que outra coisa? Aí eu expliquei para vocês. Gente, sempre trabalhamos com funções trigonométricas, porque nas trigonométricas a gente sabe os intervalos. E aí o objetivo é montar, né, essa desigualdade termo a termo. Como é que a gente monta a desigualdade termo a termo? Você coloca primeiro a expressão que você sabe, né, o intervalo. Por exemplo, reparem, não pode tirar da cabeça. Eu tenho que ter um f menor do que o g. O g, ele é aquilo ali, ó, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x menor, fg menor do que h. Isso aqui você tem que deixar na sua cabeça. Então você vai montar isso aqui, tá? Você vai montar, o seu objetivo é chegar aqui. Aí você pensa, poxa, olha só, eu sei que o seno de x, ele está entre menos 1 e 1. Todos concordam com essa desigualdade? Aqui menor igual, tá? Menor igual, menor igual. Todos concordam, né? O seno de x está entre menos 1 e 1, né? Menos 1 e 1. Só que, poxa, não me facilita porque aqui eu tenho que aparecer um seno de 1 sobre x, né? Então, se eu colocar seno de x menos 1 em 1, como é que eu transformar seno de x em seno de 1 sobre x? Não dá, pessoal. Mas aí você pensa o seguinte, cara, o seno de qualquer coisa que está aqui dentro sempre vai ser entre menos 1 e 1. Pode pensar aqui, ó. Quando x for 2, eu vou ter seno de 0,5, né? Qual é o seno de 0,5? Quando x for 3, eu vou ter o seno de 0,33. Quando x for 4, eu vou ter o seno de 0,25. Todos esses valores do seno, né, desses argumentos que você coloque aqui, eles vão dar sempre entre menos 1 e 1. Pode chutar aí, bota x igual a 233. Seno de 1 sobre 233, com certeza vai estar entre menos 1 e 1. Então, como eu tenho que chegar nesse ponto daqui, que é o meu objetivo, não me interessa colocar seno de x, porque seno de x não é o objetivo é 1 sobre x ali. Aí você coloca, ó, seno de 1 sobre x. Deixa eu apagar aqui desse jeito. Seno de 1 sobre x. Aí você lê novamente a desigualdade. Cara, seno de 1 sobre x está entre menos 1 e 1. Aí você testa valores. Pô, x igual a 90, x igual a 40, x igual a π, x igual a 16. Todos esses senos estão entre menos 1 e 1. Então, beleza. Tá bonita a desigualdade. Esse primeiro passo eu acertei. Aí olha para cá agora. Eu tenho seno de 1 sobre x entre menos 1 e 1. O que falta aqui nessa desigualdade, pessoal, para chegar no meu objetivo? Cara, x ao quadrado. Então multiplica por x ao quadrado. Aqui dentro não tem que aparecer um x ao quadrado? Então eu vou multiplicar toda a desigualdade por x ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado. Multiplicar todo mundo por x ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. É menor ou igual x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, menor ou igual, aqui 1 vezes x ao quadrado, nós teremos o que, pessoal? Teremos x ao quadrado. Tá? Repare que esse passo aqui, o passo 1, é o mais importante. Aí você vai olhar, poxa, x ao quadrado, seno de 1 sobre x, x ao quadrado, seno de 1 sobre x. Pô, beleza. Cheguei no meu objetivo. O objetivo é chegar naquele g e eu estou entre duas funções. Uma função é menos x ao quadrado, a outra função é x ao quadrado. Aí, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção agora nesse passo daqui. Você vai calcular o limite desse cara. Vamos calcular? Limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero. Quanto dá isso, pessoal? Zero, né? Não é menos zero, professor? Não, é zero. Menos zero ao quadrado, zero. E você vai calcular esse limite daqui. Limite de x ao quadrado quando x tende a zero. Quanto é que dá? Zero ao quadrado também vai dar zero. Beleza. Fez esses passos, pessoal. Esse limite deu igual a esse limite.
Então, pelo teorema do confronto, a gente pode afirmar que o limite do nosso g também vai dar zero. Tá? Então, o limite de x ao quadrado seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, também vai dar zero. Por quê? Porque o limite da direita está dando zero, o limite da esquerda também está dando zero, né? Essa função está imprensada por x ao quadrado e menos x ao quadrado, então, por isso, a função de dentro também vai para o zero. Entendeu, Milene? Entendi. Mas como que eu posso afirmar que é menos 1 e 1 se fosse tipo menos 3 e 3? Entendeu? Ou... Entendi. Você tem que sempre analisar a sua desigualdade inicial. Esse passo daqui vocês viram que é mega tranquilo, né? Multiplicar a desigualdade, depois calcular o limite daqui da esquerda, vai dar um valor. Calcular o limite da direita vai dar outro valor. Se eles forem iguais, então o limite do meio vai dar esse valor. O passo mais importante, o que gera mais dúvida, é claro que é o primeiro, que é o que ela está perguntando aqui. Aí não tem uma receita de bolo. Você vai ter que chutar funções e testar. Claro, o seu chute ele tem que sempre que levar em conta aquele objetivo ali do G, né? Por exemplo, aqui, ó, como eu falei, você sempre tem que olhar para cá. Cara, eu tenho que chegar em x ao quadrado seno de 1 sobre x. Então você não ia chegar aqui e chutar, por exemplo, 49 seno de 2x. 49 seno de 2x, ele vai estar entre quanto e quanto, Milene? Vai estar entre menos 49 e 49. Isso aqui não vai te ajudar, tá? Não vai te ajudar porque, poxa, eu tenho 49 seno de 2x, mas o meu objetivo é chegar no x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Eu não ia conseguir chegar. Então você tem que iniciar com um chute, um chute que está razoavelmente próximo do seu interesse. A gente viu, chutou seno de x. Pô, seno de x eu sei, tá entre menos 1 e 1. Só que será que se eu colocar seno de 1 sobre x também continua entre menos 1 e 1? Continua. Você chuta aí, vendo na sua calculadora, de fato qualquer argumento daqui vai estar entre menos 1 e 1. Agora, Milene, se a função, por exemplo, fosse diferente, como você está falando aí do 3, se a nossa função fosse desse tipo, vou apagar aqui, era um x ao quadrado, né? Eu vou apagar aqui e vou colocar um 3, tá? Agora é 3 vezes seno de 1 sobre x. Então você ia começar chutando o seno de 1 sobre x. Beleza. O que está faltando aqui, pessoal, para virar 3 seno de 1 sobre x? Está faltando o quê? Multiplicar por 3. O que acontece? Menos 3 menor ou igual 3 vezes seno de 1 sobre x menor ou igual do que 3. Aí você vai fazer, ó. Quanto é que vale o limite, pessoal? De menos 3 quando x tende a zero. Quanto vale? Fala pra gente, Joyce. Le Port François. Show. Muito bom. Menos 3. E a direita? Limite de 3 quando x tende a zero. Quanto é que vai dar? Professor, isso aí é limite de x quando tende a A, limite de C quando x tende a A é igual a C, né? Aquele negócio que você botou no slide. Isso aí. Você está vendo que ela está estudando, hein, pessoal? Então deu 3. Muito bom. Aí é o seguinte, olha só o problema. A esquerda deu menos 3, a direita deu 3. Eu posso afirmar que esse limite daqui dá quanto? Não sei, né? Porque o nosso
teorema do confronto só serve quando esse cara daqui dá um limite igual a esse. E claro que não ia funcionar. Lembra que eu falei que você tem que imprensar a função? Poxa, aqui você tem uma função que é y igual a 3. Aqui você tem uma outra função que é y igual a menos 3. Essas funções estão imprensando alguma coisa, pessoal? Não, né? Seno de 1 sobre x vai ser alguma coisa assim, ó. Esse cara está imprensando alguém? Não está, né? Então aqui, ó, o fato de eu chutar 3 seno de 1 sobre x não me ajudou. Seria uma outra função que eu deveria colocar aqui para pensar. Entendeu, Milene? Eu entendi. Só ficaria perdida depois, que outra função eu deveria colocar. Mas justamente essa é a parte mais complicada. Sempre você tem que tentar agrupar uma função corretamente aqui e ver se vai bater, tá? Também é legal, por isso, estudar aquela parte inicial do nosso curso, dos gráficos das funções, seno, cosseno, tangente, as parábolas, hipérboles também, porque aí você consegue ver geometricamente. Pô, aqui você já está vendo, ó, cara, isso aqui é uma reta, isso aqui é uma outra reta, não está imprensando nada. Então, claro que não vai funcionar. Naquele nosso outro exemplo, a gente tinha um x ao quadrado, deixa eu apagar tudo aqui. Naquele nosso outro exemplo, a gente tinha um x ao quadrado, vocês se lembram, e um menos x ao quadrado, né? E aí, olha só, a função g que ficava no meio, ela era uma função esquisitona lá, que fazia assim, ó, né? Depois voltava para cá. Então aqui está claro que está imprensando. É totalmente diferente do exemplo anterior. Então, se ficar muito difícil, poxa, será que é entre menos 1 e 1? Será que será que eu estou fazendo a desigualdade de forma correta? Você desenha a função, pessoal. Pode fazer dessa forma. Tá certo? Beleza, tranquilo então. Eu vou pedir para os monitores procurarem mais questões de limites que utilizam o teorema do confronto, que aí fica cada vez mais claro para vocês, né? Aí, vamos supor, dando a resposta aqui para a Milene, né? A gente tinha um seno de 1 sobre x, era vezes 3, né, Milene? Então, era o limite de seno de 1 sobre x vezes 3, quando o meu x tendia a zero. Esse nosso caso aqui, já adiantando para você, né, a gente não ia fazer também pelo teorema do confronto, esse limite ele vai ser um limite inexistente, né, não existe. Por quê, né? Aqui a gente vai para o infinito, eu vou calcular, na verdade, então, 3 vezes o seno de algo que vai para o infinito, né? Isso aqui iria também para o infinito. Então, o limite não existe. Se lembram? Limite do seno de x, quando x tende a zero, desculpa, quando x tende a infinito, ele vai dar infinito. Portanto, ele não existe. Vai ficar sempre ali entre 1 e menos 1. 1 e menos 1. Tá? Então, esse caso aqui, Milene, que você falou, nem pelo teorema do confronto daria para resolver. Realmente não tem como. A gente pode até mostrar aqui, deixa eu compartilhar com o GeoGebra como é que é essa função. Seno, né, de 1 sobre x. Compartilhar a guia com vocês aqui. Compartilhar uma guia, seno de 1 sobre x. Eu abri o UFA, não, foi mal. Era o GeoGebra. Abri o site errado aqui. Seno de 1 sobre x.
Aparecer para vocês aí. Ver se apareceu aí. Olha só, o seno de 1 sobre x. Quando x tende a zero, dá um problemão, né? Porque eu não consigo definir aqui. Ele fica sempre entre menos 1 e 1. Tá vendo? Agora, quando x tende ao infinito, 1 sobre infinito vai dar zero. E o seno de zero, vocês estão vendo aqui, ó, à direita, quando for seno de 1 sobre x, quando x tende a infinito, ele vai para o zero. Tá vendo? Porque ó, lá para a direita, a função está descendo, tá vendo? Cada vez menor. E olhando para a função, claro, né? 1 sobre infinito se aproxima de zero. E aí, seno de zero vai dar zero. Quando vai para o menos infinito, gente? Para o menos infinito, eu vou ter 1 sobre menos infinito. Né? Então, também vou ter um número dividido por um outro número muito, muito grande negativamente. Né? Ele vai se aproximar também de zero. Tá vendo? Olhando pela esquerda. E claro, aqui o problema é quando a gente se aproxima do zero. Quando o x tende a zero, esse seno vai se aproximar do infinito e eu vou ficar com uma indeterminação. Ele vai ficar variando entre menos 1 e 1. Olha o problema aqui. Cada vez que eu dou zoom, pessoal, olha o que vai acontecendo com o GeoGebra. Pode ficar aqui ó, infinitamente, até chegar um ponto aqui que o Google Chrome vai travar. Tá vendo? Não dá, ele não é definido. Eu posso pegar um ponto aqui, ó, já travou. Deixa eu tirar o zoom aqui. O problema quando a gente se aproxima de zero é que eu posso pegar um ponto, por exemplo, vamos pegar aqui ó, um x igual a 0,0001. Né? Quanto é que vai dar f 0,00001? Aí, deu 0,03, tá bom? Seno disso aí deu 0,003. Vamos pegar agora outro ponto, f de 0,01. Olha a diferença, pessoal. Eu andei provavelmente 1000 ou 10.000 vezes aqui. De 0,03 ele foi para 0,8. Tá vendo? Ele estava lá próximo de zero e agora ele está lá próximo de 1. Então, quanto mais próximo de zero ficar fazendo essa aproximação, isso aqui vai ficar se repetindo. Uma hora ele vai estar próximo de zero, outra hora ele vai estar próximo de 1, de forma que fica indeterminado. Entenderam? Beleza, beleza. Vamos voltar então para a nossa apresentação. É importante que tentem fazer a lista, né, com seus colegas aí, não tentem fazer sozinho não, porque às vezes a sua dúvida é o que o outro amigo estava entendendo e vocês avançam mais rapidamente. Então hoje, para a gente finalizar a parte dos limites, vamos falar então de forma bem formal a parte de continuidade, tá? Adiantando já para vocês, o resumo da aula, né, o objetivo principal é o seguinte teorema, é o teorema da continuidade. Para você falar que uma função é contínua num ponto A, você vai fazer o seguinte teste. Então, resumão da nossa aula é isso aqui. Você vai fazer o limite da função, né? O limite... Está falhando, né? Caneta. Limite da função f de x. Quando x tende a pela esquerda, ele tem que ser igual ao limite da minha função. Quando x tende a pela direita, tem que ser igual ao limite da função. Claro, né? Se pela esquerda for igual pela direita, então ele vai ser igual ao limite no ponto. E além disso, eu vou ter aqui o f do ponto. Pessoal, se você tem que estudar e observar ou verificar se a função é contínua no ponto A.
qual é o procedimento que você vai fazer? Você vai calcular o limite pela esquerda, você vai calcular o limite pela direita. Deu igual? Calcula o limite no ponto, que obviamente vai ser igual, né? 1 igual a 2. E aí, esse limite no ponto tem que ser igual a f no ponto. Se toda essa igualdade aqui for satisfeita, então a função f de x será contínua em x igual a. Tá bom? O objetivo da nossa aula é falar isso aqui, provar, mostrar para vocês que para a função ser contínua em x igual a, limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita, que é igual ao limite no ponto, que é igual a f do ponto. A gente já viu isso várias vezes, só que não tinha, na verdade a gente não tinha apresentado essa formulação matemática, tá? Que vai justificar as nossas questões. Nós já fizemos a nossa revisão inicial, as questões da Letícia e da Milene. Vamos começar, então, falando sobre a nossa formalização da continuidade. Tá? O oposto, né, pessoal, o antônimo de continuidade aqui para a gente na nossa matemática é a singularidade. Tá? Então, temos a continuidade e temos a singularidade. A continuidade é uma coisa muito boa. Nós sabemos o que está acontecendo ali, a função fica definida naquele ponto, a gente consegue prever o que vai acontecer. A singularidade é uma coisa muito ruim. Por isso que o nome é singular, é único, é ímpar. Porque ninguém sabe o que acontece. Lembra lá do exemplo da Ana Clara Bavier dos buracos negros. Até o centro do buraco negro você tem a continuidade. No centro você tem ali a singularidade. Ninguém sabe o que acontece. É porque não há luz. Então vamos lá ver de fato o que é isso aí. Se ficar com dúvida, pode interromper e falar com a gente. Então, a gente percebeu nos últimos slides, né, que o limite de uma função, quando x tende a A, ele podia muitas vezes ser encontrado simplesmente calculando a função do valor em A. A Letícia acabou de falar, limite de C quando x tende a A é C. Limite de 90 mil quando x tende a 49 dá 90 mil. Né? Limite de x ao quadrado quando x tende a 2 dá 4. Limite de x ao cubo quando x tende a 1 dá 1. Limite de x mais 2 quando x tende a 2 dá 4. O que a gente está fazendo? A gente está calculando o limite, né, simplesmente fazendo o valor da função em A. E por que dava certo em alguns casos? Porque as funções nesses casos elas eram contínuas, toda bonita e não tinha nenhum problema. Na maioria dos casos não dava certo, se lembra? A gente tinha que dividir por zero, tinha que fazer infinito sobre infinito. Por que nesses problemas não dava certo? Porque nessas funções, pessoal, eram casos de funções descontínuas. E aí por isso que lá, quando você fazia o f de A, dava 1 sobre infinito, infinito sobre infinito, infinito ao quadrado, e não dava certo. Então, a partir de agora, as funções com essa propriedade, que propriedade? Que o limite de f de x pode ser calculado fazendo f de A, serão chamadas, tá, de funções contínuas. Mais especificamente, funções contínuas no ponto A. Olhem para cá, por favor. Eu tenho uma função qualquer, não sei que função é essa, é um f de x aqui representado pela curva azul. Tá? Quando a minha função tende a A pela esquerda, o que está acontecendo? Ela está indo para um f de A. Quando a minha função tende a A pela direita, ela também está indo para o f de A. Quanto é que vale o f de A? O f de A, ó, é justamente igual aos limites laterais, que é igual ao limite no ponto. Esses limites laterais são iguais, esse limite no ponto existe e é igual aos laterais. E por ser contínuo, esses três limites serão iguais ao f de A. Portanto, nessa questão aqui, né, nós teremos uma continuidade no ponto x igual a A. A função será contínua quando x igual a A. Veremos que a definição matemática de continuidade tem correspondência bem próxima ao significado da palavra continuidade no uso comum, como eu estou acabando de mostrar para vocês. Ela continua, né? Ela é contínua. A função, ela continua, inclusive, no ponto x igual a A. Né? Quando a gente tem um ponto aberto aqui e um ponto fechado aqui,
que a gente fala? Pô, a função ela não é contínua, né? Ela não continua quando x é igual a... Só você olhar, você coloca o lápis aqui, vai. Quando chega aqui tem a singularidade, né? O ponto do buraco negro. Não sei o que acontece aqui. E depois ela volta normalmente. Então ela não continua no ponto A, por isso que ela é descontínua. Existe uma singularidade. Aí vocês confundem muito isso. O fato de ser descontínua não significa necessariamente, tá, que f de A não vai existir. Aqui, ó, se fosse nesse exemplo, f de A existe. Vale quanto? Vale esse ponto daqui. Ó. O f de A estaria aqui. Tá? Mas o limite pela direita e pela esquerda daria esse f de A estrela aqui. Agora um outro exemplo, olha. Nesse outro exemplo agora, que eu não defini, né, existe singularidade em x igual a A, e além disso a função no A não existe. Ela não está definida, diferente do exemplo anterior. Tá? Então, são 3 exemplos aí que eu acabei de falar, muito importantes que podem acontecer. Aqui eu mostrei para vocês, apresentei também, né, um processo contínuo, lembra da continuidade? É aquele que ocorre gradualmente, sem interrupções ou mudanças abruptas. Tá? Essa parte das mudanças abruptas também é bem legal de falar, porque, por exemplo, às vezes temos uma função que é desse tipo aqui, ó. Aqui é uma reta, y igual a x, tá? Aqui eu coloco um ponto aberto e aqui eu coloco uma hipérbole. Vocês vão ver lá em biofísica. Aí o problema está justamente nesse ponto. Aí vocês falam, pô, a função é contínua, porque olha só, eu peguei o meu lápis, estava encostando aqui, cheguei aqui e desci, contínua. Não é contínua também, tá? Além de ser o ponto branco ali, que mostra singularidade, essa função está tendo um salto abrupto. Isso aqui não é possível. Tá? Quando eu chego aqui, eu tinha a ideia, né, a intenção de continuar, mas aí o que aconteceu? A função deu um salto para cá. Essa mudança abrupta, né, com interrupções, então também tira a continuidade da função. Portanto, aqui, nesse caso, a função é descontínua em x igual a A. E, além disso, nesse nosso exemplo, ela não está definida. Aí, de novo, se eu chegasse para esse mesmo exemplo aqui e colocasse um ponto fechado, por exemplo, aqui em cima, pode ser aqui em cima, tá, gente? Vou botar embaixo, porque eu sempre coloco em cima aqui, porque senão vocês vão achar que sempre tem que ficar em cima. Mas, olha, eu posso colocar um ponto aqui. E aí, nesse nosso segundo caso, a função ela é descontínua em x igual a A, mas f de A existe. Sei lá, vale 2. Certo? Então, essa é a grande definição de continuidade. É bem tranquila, né? Muito mais fácil do que todas as definições que vimos na aula passada. Observe, por favor, que nessa definição, ela requer praticamente 3 coisas para a continuidade de f em A. Né? O limite de f ele tem que existir, portanto, lembram? Para que esse limite exista, qual é a condição para que esse limite exista? O limite de f à esquerda tem que ser igual ao limite de f à direita. Aí, beleza, ó, ele existe. Beleza. Depois, qual é o outro critério, né? Qual é a outra regrinha que vai precisar para que a função seja contínua? A gente vai ter que ver que f de A tem que estar definida, isto é, o A tem que estar no domínio de f. Então, é esse caso aqui que eu acabei de desenhar, por exemplo. Cara, essa cor mostarda não dá para enxergar, né? Vou botar vermelho mesmo. Aquele caso aqui, ó, da ponto aqui aberto. Esse caso não tem como ter continuidade, como já falamos, porque f de A não está definido. Agora, esse caso aqui, sim. Olha lá. E por que nesse caso, quando ela está definida, ela não é contínua, ela continua descontínua? Porque percebam,
O limite pela esquerda está dando esse cara daqui, vamos colocar 4. O limite pela direita está dando esse cara daqui também, né? 4. Beleza, então o limite no ponto, quando o x tende a, está dando quanto? Está dando 4, pessoal. Limite pela esquerda deu 4, limite pela direita deu 4, no ponto também deu 4. Só que quanto é que dá o f de a? F de a deu 9. Então, reparem, isso também confunde muito. O fato dela ser existente, né, o fato dela existir no f de a, não significa que ela é contínua. Para ser contínua, o f de a tem que ser igual ao limite de f de x quando x tende a. Tá? Então, reparem, mesmo existindo f de a, ela continua sendo descontínua em x igual a a. Agora, outro caso, de novo, repetindo várias vezes. Apaguei esse cara. Quanto vale f de a agora? F de a agora não existe, pessoal. Não existe f de a. Não existe, beleza. Quanto é que vale os limites laterais? Vale 4 pela esquerda, vale 4 pela direita. No ponto também vai valer 4, beleza. Então aqui ia satisfazer essas condições daqui. Só que o problema qual é? Quanto é que vale o f de a? Não sei, não está definido, então continua sendo descontínuo. Tá bom? Então são essas 3 regrinhas que vocês têm que entender. A primeira, f de a deve estar definida. Isso quer dizer que o a está no domínio de f. O limite de f de x quando estende a tem que existir, portanto os laterais devem existir. Né? E claro, o limite por fim de f de x tem que ser igual a f de a, que é o que está aqui no nosso teorema da continuidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou beber uma água aqui. Pode perguntar se quiser alguma coisa. Beleza. Então, aqui na nossa figura 1, né, como ilustrado na figura 1, se f é contínua, então os pontos x... Professor, Oi? tipo assim, aquela regra também de que não existe limite quando dá negativo também serve aí? Qual era a regra, Ana? Limite que dá Que, negativo? Qual era? Qual era tipo, essa? aqui você tinha falado que quando o limite dá negativo, o limite não existe, não é? Quando o limite dá infinito. Ah, peraí, infinito, errei. Isso. Então, quando o limite dá infinito, ele não existe, então ele Não também vai ser existe. singularidade. Singularidade, isso. Sim. Sim, vai ser descontínuo no infinito. É um outro caso de descontinuidade, entendeu, Ana? Ah, tá, não, eu só queria confirmar, porque você não tinha falado. Sim, sim, é bem lembrado que a Ana está falando, pessoal, é que no infinito, quando a gente também fala que o limite do infinito ou menos infinito, a gente também está dizendo que ali não existe limite, portanto ali é uma descontinuidade, é uma singularidade. De fato, praticamente todas as funções, elas são singulares no infinito, porque não existem naquele ponto, entendeu? Ah, entendi. Obrigado por lembrar. Então, aqui, né, já falei para vocês, temos a função x, f de x sobre o gráfico, elas tendem um ponto A, f de A. Talvez isso aqui confunda um pouco a anotação, mas não tem nenhum problema aqui, pessoal. Quando eu escrevo x, f de x, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que eu pego um ponto aqui que vale x, e eu tenho um y que vale f de x. Aqui eu pego um outro ponto que vale x, e aqui é um outro f de x. E eles estão se aproximando a qual? Para onde? O A, né, o x igual a A, até o f de A. É isso aqui que significa essa nossa anotação. Certo? Então aqui temos um pequeno texto falando sobre a continuidade. A definição ela nos diz, né, que f é contínua em A se f de x tende a f de A quando x tende a A. Assim, em texto fica muito difícil, mas é o que está escrito aqui. Ela é contínua se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. É exatamente o que está escrito na fórmula, é exatamente essa nossa primeira oração aqui. Assim, uma função contínua f ela tem a propriedade de que uma pequena mudança em x produz somente uma pequena alteração em f de x. Reparem, né? Naquele caso que era descontínua,
eu tinha lá a reta, aqui tinha o ponto, e aqui eu tinha isso aqui. Olha só uma outra abordagem da continuidade. Quando é contínua, pequenas mudanças em x tendem a produzir somente uma pequena alteração de f de x. Aqui não, ó. Se eu fizesse uma pequena mudança em x, por exemplo, daqui para cá, aumentei um pouquinho x, aumentei um pouquinho y. Agora olha daqui. Daqui eu estava com esse x e esse y. Pequena mudança de x diminuiu o y. Então teve o quê? Tem uma coisa abrupta aqui. Tem algo que varia abruptamente. Por isso, então, a nossa descontinuidade. Então, de fato, a alteração em f de x pode ser mantida tão pequena quanto desejarmos, mantendo essa variação em x suficientemente pequena. Claro, somente nos casos de funções contínuas. Se f, então, está definida próximo de a, em outras palavras, definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a, olha novamente, ó, não me interessa o que acontece em a, quando a gente faz o limite, não me interessa o que tem lá. Dizemos que f é descontínua em a, ou que f tem uma descontinuidade em a, né, se f ela não é contínua. Em outras palavras, se eu não conseguir fazer essa desigualdade, falaremos que ela é descontínua. Os fenômenos físicos são geralmente contínuos, tá? O deslocamento ou a velocidade de um veículo variam continuamente com o tempo, assim como a altura das pessoas, tá? Mas descontinuidades ocorrem em situações tais como a corrente elétrica. Isso aqui, gente, só uma observação, né? Quando a gente desliga um aparelho, uma televisão, um liquidificador, né? Eu falei para vocês, lembra da função de Heaviside, que define tudo aí do mundo elétrico? Antes, eu não tinha corrente. A minha chapinha lá, o meu secador estava desligado. Aí, nesse momento, eu liguei. Agora eu tenho corrente. O que acontece aqui? Ninguém sabe, é uma descontinuidade. A função ela não está definida. Certo? Mestre, eu tenho uma dúvida. A gente está falando de continuidade, de descontinuidade. Tem uma terminologia que nós utilizamos também em variáveis. O senhor até falou um pouquinho no início do curso. Variáveis contínuas e variáveis discretas, tá? Tem alguma coisa a ver essa variável contínua com essa continuidade? Tem sim, tá, gente? A variável contínua é justamente uma variável que eu falei para vocês lá no início, que você não tem variações abruptas, né? Ela segue um comportamento. Por exemplo, como eu falei aqui, ó, a velocidade de um carro, né? A velocidade de reprodução de uma colônia numa placa de Petri, a variação de temperatura de um ser humano, né, ao longo de um dia de trabalho, a pressão arterial que um certo indivíduo pode aferir ao longo de um dia, tudo isso são variáveis que são contínuas, né? Você consegue fazer um gráfico assim, tá bom? Mas a gente também tem variáveis que são discretas. Elas lembram um pouco de descontinuidade, mas não seria bem uma descontinuidade. Discreta porque nós estamos discretizando. Elas não são contínuas no tempo. Por exemplo, o exemplo que todo mundo fala, né? O número de barcos que chegam num porto, né? O número de determinados remédios, comprimidos que são embalados por hora. Tudo isso é uma variável discreta. Então, a cada hora, eu tenho lá uma quantidade definida de comprimidos que são embalados, né? Então aqui eu tenho aqui H, eu tenho outra quantidade. Repare, eu não tenho aqui, por exemplo, um valor definido nesse ponto, nem nesse ponto, porque elas estão discretizadas, elas só existem aqui, aqui, aqui. Então existem essas duas variáveis no nosso mundo, no mundo moderno, né? E aí o que a gente faz, na verdade, a gente faz o processo de linearização justamente para transformar as variáveis discretas, que são ruins de trabalhar, né? Porque ela não existe aqui ou aqui, em variáveis contínuas. A gente, por exemplo, pega aqui uma reta que passa pelos dois pontos, método dos mínimos quadrados. Pega uma outra reta aqui que passa por esses dois pontos, né? Ou então isso aqui nós chamamos de interpolar, tá? Posso também interpolar por uma senoide, ó, algo desse tipo que passa pelos pontos, né? E aí a gente transforma a variável em uma variável contínua. Tudo isso tem a ver com o processo, querendo ou não, de continuidade. Por isso que é importante a gente estudar isso. Os nossos eletrônicos, nossos equipamentos, né?
o marca-passo, outros equipamentos da área da saúde que nós utilizamos, todos eles vão aferir fenômenos que são contínuos no mundo real, né? Só que, claro, ali no controlador dele, no mini computador, no mini processador, no microprocessador, ele transforma esses dados contínuos em discretos, né? Porque o computador ele não entende essas variáveis contínuas, então é tudo discretizado. Aí seria o processo inverso, né? Ele mede lá os seus BPMs e gera uma informação discretizada para que você possa trabalhar no computador. Então tem tanto o processo de discretizar, que é transformar o contínuo em discreto, né? Quanto também transformar o discreto em contínuo, que é o interpolar. Tá bom? Isso aí é importante que vocês saibam esses termos. Então, continuando, né, geometricamente, você pode pensar em uma função contínua em todo número de intervalo como uma função cujo gráfico não se quebra. Você coloca o ponto aí, a sua caneta, seu lápis num ponto, e aí vai desenhando a aquarela e o seu lápis nunca sai do seu papel. É uma função contínua. Tá? Assim como as belas ondas de Angra. O gráfico, então, pode ser desenhado sem remover a caneta do papel. Tá? Aqui não tem como ser mais didático e intuitivo do que isso aqui. Vamos ver, então, gente, um gráfico que confunde bastante as pessoas. Vamos olhar primeiro só para o gráfico. Esqueceu o que está escrito ali no texto. Tá bom? Vamos lá. Tem um f de x bem esquisito, né? Saltos e variações abruptas em diversos pontos. Vamos ver o que acontece. Eu vou perguntar para vocês e vocês vão interagindo, por favor. Primeiro, vocês conseguem ver aqui meu mouse, né? Eu estou em cima do meu ponto 1. O limite dessa função, quando x tende a 1 pela esquerda, vale quanto, pessoal? Deixa eu dar nome às coisas, né? Porque senão vocês vão responder o quê? Vamos colocar aqui... Vamos falar aqui, ó. Chamar aqui de... Desculpa. Vamos falar aqui que vale A. Vamos falar que aqui vale B. Vamos falar que aqui também vale A. Vamos falar que aqui vale C. Vamos lá, então. Limite dessa função aqui quando o meu x tende a 1 pela esquerda. Vale quanto, pessoal? A. E pela direita? A também. Show. Então, os limites laterais existem, valem A. Portanto, o limite quando x tende a 1, né, sem ser o lateral, também vale A. Show de bola. Ela é contínua em x igual a 1, pessoal? Não. Não é contínua, porque o f de 1 vale quanto? Não sei, tá indefinido, ó. Não sei se vocês estão vendo meu mouse aqui, mas não tem ninguém nem acima nem abaixo desse ponto para definir. Então ela é descontínua em 1, por quê? Porque f de 1 não está definido. Agora eu esqueci de botar esse ponto aqui embaixo. Vamos colocar o ponto aqui de baixo. Esse ponto aqui vale... Fala aqui que vale menos D. Menos P, tá? Show. Vamos lá. X tendendo agora a 3. Essa função, x tendendo a 3 pela esquerda, pessoal. Vale quanto pela esquerda? Menos P. Menos P. E pela direita? B. B de bola. Show de bola. Então, pela esquerda, menos P. Pela direita, deu B. Existe limite no ponto quando x tende a 3? Não. Não existe, né? Porque os limites laterais são diferentes. E aí eu já posso parar aí, já sei que é descontínua. Além de observar aqui a cara dela, essa variação, repare, eu estava desenhando com um lápis e aqui eu tive que tirar o lápis do papel para desenhar aqui em cima. Então já sei que é descontínua. Mas ela é descontínua por quê? Porque os limites laterais são diferentes, tá bom? Pela esquerda dá menos P, pela direita dá B. E nesse caso, olha, ela existe quando o x é igual a 3. Quanto é que vale o f de 3 aqui no nosso caso? Menos P. F de 3 vale menos P. Tá vendo que o limite à esquerda é igual a f de 3, que vale menos P. Só que ela não é contínua, porque o limite à direita é da B. Né? E B não é igual a menos P, que é o f de 3. Portanto, também é descontínua em x igual a 3.
Agora olhamos aqui para o 5. X tendendo a 5 pela esquerda. Quanto está dando x tendendo a 5 pela esquerda? Show, show. Ah, muito bom. E pela direita, pessoal, quanto é que está dando pela direita? A também. Legal, então pela de esquerda dá A e pela direita dá A. O limite no ponto, quando x tende a 5, também dá A. Só que quanto vale o f de 5 nesse caso? C. Vale C. Então, se o limite existe no ponto que vale A, só que o f de 5 vale C, né, ele deveria valer A também, mas ele vale C. Então, ela também é descontínua no x igual a 5. Então, a resposta da nossa questão é que a função é descontínua no x igual a 1, no x igual a 3 e no x igual a 5. Temos 3 descontinuidades, mas o interessante é que vocês têm que perceber, né, que são três descontinuidades por razões distintas, tá bom? Na primeira, por que ela é descontínua na primeira razão aqui? Porque o limite no ponto existe, a esquerda e a direita eles são iguais, só que ela não está definida em f de 1. Então é descontínua. No segundo caso, ela é descontínua porque o limite à esquerda dá menos P e à direita dá B. Então, o limite no ponto nem existe. Então, por isso que ela é descontínua, né? Porque os limites laterais não são iguais. No terceiro caso, que é diferente do primeiro e do segundo, os limites laterais também existem. O limite no ponto, ele existe e vale A, só que o f de 5, ele está definido como sendo C. Né? Então, os limites laterais são iguais, que é igual ao limite no ponto, mas o limite no ponto não é igual a f do ponto. Ele deveria ser o quê? F de 5 deveria ser igual a A. E aí, se f de 5 fosse igual a A, estaria contínuo. Mas não é o caso, f de 5 vale C. Por isso que nós temos essa descontinuidade. Esse exemplo é muito bom porque trata dos 3 casos que podem existir de descontinuidade para uma mesma função. Então, o que eu poderia fazer para tornar a função contínua? Poderia acabar com esse ponto daqui. E aí, ó, eu defino f de 5 como A, ela ficaria contínua aqui. Poderia definir também f de 1 como A, ficaria contínua aqui. Agora aqui eu não tenho o que fazer, tá bom? Não tenho como tornar contínua essa função. É impossível tornar contínua aqui. Mas aqui eu consigo colocar, ó, eu fecho o ponto aqui e fecho o ponto aqui. Tá bom, gente? Isso é muito utilizado aí na parte de física, na parte de estudo dos astros, porque o nosso espaço tem muitas singularidades além do buraco negro, né? E o que eles fazem quando estão estudando? Para que as equações fechem, dê resultado para que as equações fechem, né, dê um resultado exato e finito, eles removem a singularidade, eles fazem uma integral de linha, que nós vamos ver um pouquinho, e aí, por exemplo, tem uma convenção, quando você está girando no sentido anti-horário, você pega tudo que está aqui dentro. E quando está no sentido horário, você pega tudo que está aqui fora. E aí o que eles fazem, né? Para você não enxergar a singularidade, você caminha no sentido horário. E aí isso aqui é como se não existisse para você. Você trata somente as coisas que estão aqui por fora, tá? É meio que uma ferramenta matemática para colocar a sujeira por debaixo do tapete. Mas é o que o pessoal faz. Bom, então, tudo isso que eu acabei de falar aqui nesses últimos 15 minutos estão escritos aqui na solução, né? Como eu falei, parece haver uma descontinuidade quando A igual a 1, pois aí o gráfico tem um buraco, né, uma singularidade. A razão oficial para f ser descontínuo é que f de 1 não está definida. O gráfico também tem uma quebra em A igual a 3. Né, eu tive que tirar o meu lápis daqui para cá, mas a razão para a descontinuidade é diferente. Aqui a f de 3 está definida, vale menos P. Né, só que o limite não existe no ponto, pois os limites esquerdo e direito eles são diferentes. Logo, ela também é descontínua em x igual a 3. E quando x for igual a 5, pessoal, f de 5 está definida, vale C, né? E o limite existe, né? A esquerda vale A e a direita vale A também, eles são iguais. Só que qual é o problema? Aqui o limite no ponto é diferente de f do ponto. Então também ela é descontínua em 5 por uma razão diferente da letra A e da letra B. Muito importante esse exemplo aqui.
Tá? Demais, importante pra caramba. Vamos ver aqui, ó, quando uma função estiver definida por uma fórmula, né? Aqui a gente tinha uma coisa geométrica, agora vamos ver por uma fórmula. Vamos lá. Exemplo número 2. Onde cada uma das seguintes funções é descontínua? Vou fazer por parte, né? Letra A. Olhando já pela letra A aqui, pessoal. Alguma coisa já chama a atenção? Onde é que você acha que a função é descontínua? Em 2. Em 2. Né? Por que que ele falou 2? Por que que ele chutou? Ele chutou? Ele falou certo? Porque ele está olhando aqui para o denominador, pessoal. X menos 2 está embaixo. Cara, se x for 2, vai dar 2 menos 2 igual a 0. Eu não posso dividir por 0. Então, essa função vai explodir quando o denominador for 0. 2 está fora do domínio. Então, o ponto que está fora do domínio, lembra que eu falei? É o ponto que vai ter a descontinuidade. E tem mais uma observação. Se lembra da aula passada? Esse ponto 2 vai ter um termo que nós chamamos de assíntota vertical. Lembram? No ponto onde a função é descontínua, isto é, onde ela tem um salto, uma variação abrupta, que no nosso caso aqui é o ponto 2, que está fora do domínio, ele também é um ponto que representa uma assíntota vertical. Então, x igual a 2 vai ter uma assíntota vertical. E a função, consequentemente, é descontínua nesse ponto. Tá? Então, reparem que as coisas vão se agregando, né? Vão se somando. Então, olha lá. Letra A. Observe que f de 2 não está definido. Logo, f é descontínua em 2. Tá? Mais à frente veremos por que f é contínua em todos os demais números. É obviamente pelo gráfico, né, pessoal? Não sei como é o gráfico desse cara, mas com certeza aqui no x igual a 2, a função não encosta. Vamos ver se a gente consegue calcular aqui o limite. X ao quadrado menos x menos 2. Soma vai dar menos b sobre a, vai dar 1, né? Produto vai dar c sobre a menos 2. Então aqui seria menos 1 e 2, né? 2 menos 1 dá 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então a gente poderia reescrever esse polinômio como x menos 2, lembra? X menos x1, x menos x2, x menos 2 vezes x menos x1, menos menos 1 mais 1, sobre x menos 2. Posso simplificar. Então esse limite virou, na verdade, um limite de x mais 1, x mais 1 sobre 1, né, quando x tende a 2. Quanto dá isso aqui? 2 mais 1, 3. 3. Pela direita e pela esquerda vai dar igual, né? Aqui, ó, pela direita vai continuar dando 3, pela esquerda também. Então, vai ser algo assim. Vou colocar um ponto 3 aqui. 3. Tá? Então, vai ser, por exemplo, algo assim. Né? Seria um exemplo de uma função que, quando vai para o 2, ele está tendendo ao ponto 3. Reparem, né? F de 2 não está definido, mas os limites laterais existem. À esquerda dá 3, à direita dá 3. Só que qual é o problema? Que não existe F de 2. Tá? Quando aprendemos as derivadas, vai ficar muito claro como desenhar essa curva daqui e essa curva daqui. Mas até agora a gente não tem ferramentas úteis para saber como é o comportamento. Ok? Vamos para a nossa letra B. A letra B tem uma parte interessante. Qual é a parte interessante? Se eu perguntar para vocês na B, pessoal, quanto é que vale o f de 0? Vocês vão falar que vale quanto? Vale 1. Ó. Quando x é igual a 0, a função vale 1. Agora, se eu pedir para calcular, isso é muito importante, se eu pedir para calcular o limite da função quando x tende a 0,
Como é que vocês vão fazer? Muitas pessoas iam falar isso aqui, ó. Vale 1. Por quê? Cara, x está tendendo a zero, ó, x igual a zero, vale 1. Só que é o que eu falei lá na primeira aula de limite, pessoal. Quando eu faço limite de qualquer coisa, de uma variável x tendendo a zero, qual é a primeira definição, né? A função nunca encosta no zero. Se a função nunca encosta no zero, você não vai usar essa expressão, cara. Você vai usar essa de cima. Então, para calcular isso, você vai falar, na verdade, que é igual ao limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Quanto vale isso aqui, pessoal? Infinito. Show, Ana. Vale infinito. Né? Esse limite aqui não existe. Tá bom? Então, por que na letra B a função é descontínua no x igual a zero? Porque, cara, f de 0 vale 1. Só que o limite, quando se tende a zero, não dá 1, né? Dá infinito. Então aqui, ó, f de 0 vale 1, só que o limite quando vai para o zero é esse cara daqui. E esse cara daqui vai lá para o infinito, não existe. Né? Portanto, ela é descontínua em x igual a zero. Olha aqui para o nosso exemplo da letra C. O que aconteceu? Aqui era descontínua porque não estava definida em 2. Aqui embaixo está definido em 2, pessoal. Olha lá. Quando x for igual a 2, você não vai usar essa equação, você vai usar de baixo. Então, quanto vale o f de 2? Vale 1. Beleza, f de 2 vale 1. Quanto é que vale quanto é que vale o limite quando x tende a 2? Quando x tende a 2, você não vai usar isso, porque nunca vai bater no 2, você vai usar de cima. E a gente viu, né? Esse limite vale 3. Pela esquerda e pela direita vale 3. Só que o f de 2 não vale 3. Vale quanto? Vale 1. Então, portanto, ela também é descontínua. Ok? Então, vimos 3 casos, ó, com funções que têm a fórmula com descontinuidades diferentes, né? E 3 casos de uma função geométrica, né? Só com o desenho, também 3 casos de descontinuidades diferentes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro essa parte? Vou pegar mais uma água aqui. Pode falar, pessoal, se ficou com dúvida. Beleza. Vou continuar aqui, deixa eu só ver o chat. Isso, Raquel, Marciane, tá certinho. Infinito lá era 1 sobre 0. Vamos dar mais exemplos, pessoal. Quanto mais exemplo, melhor. Vou pegar o marca-texto aqui. Então, olha só, aqui nós temos outros exemplos, né? Que eram aqueles lá desenhados, né? Reparem, x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. E a função não era definida no x igual a 2. Olha lá, eu tinha uma singularidade aqui. O limite pela esquerda era igual ao limite pela direita. Beleza, que era igual ao limite no ponto. Só que a função não estava definida, descontínua. Olhem essas hipérboles aqui. X igual a 1, x igual a 0, define. A função está definida em x igual a 0, vale 1. Só que o limite pela direita está dando infinito. O limite pela esquerda está dando mais infinito também. Esses limites eles não existem, né? Lembra, infinito não é um número. E ainda que fosse um número, infinito não é igual a 1. Portanto, também está descontínua em 0. Na letra C, olha, eu tenho a função definida em 2. Só que ela é definida num ponto, que é diferente dos limites. Né? O limite à esquerda dá aqui, o limite à direita dá aqui, o limite no ponto também dá esse mesmo valor, só que o f do ponto dá quanto? Dá 1. Então também é descontínua nesse ponto, x igual a 2. Na letra D, eu não sei se vocês
chegaram a olhar, eu pedi para vocês olharem a função maior, menor inteiro. Né? Então, reparem também, ela tem várias descontinuidades. Quando eu estou no ponto zero, f de zero vale zero, está definida. Só que o limite à esquerda está dando esse valor aqui. O limite à direita está dando esse valor aqui. Então, os limites laterais são diferentes, descontínuo. Olha aqui quando x for igual a 1. f de 1 vale 1. Só que o limite à esquerda dá 0. O limite à direita dá 1. Né? Os limites são diferentes, limites laterais. f de 2 está definido. Só que é descontínuo porque a esquerda vale 1, a direita vale 2. E assim sucessivamente, tá bom? Então, o que está escrito aqui, ó, a figura 3 mostra os gráficos das funções do exemplo 2. Em cada caso, né, o gráfico não pode ser feito sem levantar a caneta do papel. Né, aqui eu teria que levantar nesse ponto, aqui eu teria que levantar por causa do infinito, né, aqui também, porque eu teria que fazer esse ponto daqui, e aqui, claro, né, pessoal, os saltos. Essa função aqui é a função com os saltos, função escada. Por quê, né? Existiria um buraco ou uma quebra, ou então um salto que ocorre no gráfico. Aqui, ó, um buraco, né? Uma quebra, ou então um salto que conta no gráfico. Okay? As descontinuidades ilustradas nas partes A e C são chamadas de descontinuidades removíveis. Olha lá o que eu falei, ó. Lembra desse exemplo? Eu consigo remover essa descontinuidade daqui. É só fazer um ponto fechado aqui e faço um ponto fechado aqui. Agora aqui, pessoal, não tem o que fazer. Então aqui, ó, a A é só fazer um ponto aqui e a C é só pegar esse ponto e trazer para cá. Pois podemos removê-los redefinindo f somente no número 2. A função g igual a x mais 1, ela é contínua. Reparem, quando eu transformo esse cara daqui em esse cara daqui, claro, essa função aqui x mais 1 ela é contínua. Né? Esse nosso polinômio, quando eu simplifico, vira essa reta. Aqui parecia que ia ser uma função do segundo grau, mas eu posso simplificar e vira uma reta. Aqui é a reta do y igual a x mais 1. Tá? Agora, por favor, olhem para a letra B. A descontinuidade da parte B, ela é denominada descontinuidade infinita. Por quê? Cara, eu não tenho como tirar essa descontinuidade e é infinita porque ele está indo lá para o infinito. Certo? Já as descontinuidades da parte D são ditas descontinuidades em saltos, porque a função salta de um valor para o outro. Então tem esses saltos e aqui é a descontinuidade infinita. Claro, né? Esse caso daqui, eu não tenho como tirar essa descontinuidade, é impossível. Nesse caso daqui também não, né, pessoal? Porque, pô, olha só. Ah, professor, traz essa reta para cá. 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 Aí o que aconteceu? Tem uma função y igual a uma constante c, né? Não me ajudou aqui. Tanto a letra B quanto a letra D são descontinuidades que eu não posso remover. Ok? Aqui nós apresentamos mais um teorema que justifica isso que a gente está fazendo. O teorema fala o seguinte, né? Qualquer polinômio ele vai ser contínuo em toda parte. Ou seja, ele é contínuo no intervalo menos infinito, aberto, aqui o parênteses, e até mais infinito, aberto. Qualquer função racional é contínua sempre que estiver definida, ou seja, contínua em seu domínio. Isso aqui é só uma constatação do que eu falei com o Felipe nessa questão da letra A, do exemplo número 2. Eu falei, Felipe, onde é que a função vai ser descontínua? Aí o Felipe falou, cara, em 2. Aí ele disse o quê? Porque não está definida em 2. E é justamente isso que diz o teorema, né? Qualquer função racional, que é esse exemplo daqui, ou esse exemplo daqui, ou esse daqui, ela é contínua sempre que estiver definida. Ou seja, é contínua em seu domínio. Portanto, se você fez lá a análise do domínio da função e falou que o domínio é igual a x pertencente aos reais, portanto, ela não tem nenhuma descontinuidade. Certo, pessoal? Agora, se você falou que o domínio vale x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 9, então 9 é um ponto de descontinuidade. Tá?
Acho que a Ana Bavier também falou uma vez isso. Ela é descontínua somente naquele ponto, no x igual a 9. Em todos os outros pontos, pessoal, ela é contínua. Claro que também ela não é contínua no infinito, nem no menos infinito. Certinho? Exemplo número 5. A função x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x, quando x tende a 2, a menos 2. Reparem o seguinte, menos 2 pertence ao domínio dessa função, pessoal? Menos 2 pertence? Pertence, acho. Show. Se pertence, eu tenho certeza que eu vou conseguir calcular esse limite fazendo o quê? Fazendo f de menos 2. Porque eu sei que menos 2 pertence ao domínio. Então vamos ver lá, ó, menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8, vai zerar. Menos 1, que divide 5 mais 6. Então teremos menos 1. Seria a nossa resposta. Menos 1 sobre 11. Menos 1 sobre 11. Tá certo? Agora, se o meu limite fosse, quando x tendesse a 5 terços, tá? Se aqui eu apagasse, colocar 5 terços, obviamente eu não ia conseguir calcular o limite fazendo f de 5 terços. Por quê? Porque f de 5 terços tem uma descontinuidade aqui nesse ponto. Olha lá, o denominador é 5 menos 3x. Ele não pode ser zero. Então, 3x tem que ser diferente de 5. X tem que ser diferente de 5 terços. Ok? Portanto, para calcular o limite dessa função racional quando x tende a 5 terços, eu não poderia fazer isso aqui. Eu teria que racionalizar, simplificar, achar as raízes. Ok? Dessa forma poderíamos fazer. E é justamente isso que fala o teorema 5, né? Essa função é racional porque eu tenho um polinômio, eu tenho, na verdade, uma fração. E essa fração é constituída por um polinômio no numerador e no denominador. E, além disso, ela é contínua em todo o seu domínio. E é um x diferente de 5 terços. E o meu limite vai para menos 2, então não me interessa, não tem problema. É o que está escrito aqui, olha, qualquer polinômio, ele é contínuo em toda a sua parte, ou seja, entre menos infinito até mais infinito. Qualquer função, então qualquer polinômio, ó, ax ao quadrado mais ax ao quadrado não, né? Qualquer polinômio é ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 mais cx elevado a n menos 2 mais reticências, né? D elevado a n menos n, né? Que dá 0, igual a 0. Qualquer polinômio dessa forma aqui, ele é contínuo em toda parte, né? Lembra? Qual é o domínio de x ao quadrado mais 2x mais 1? Pessoal, são os reais, né? Lá do início do nosso curso. Só que quando eu tenho uma razão, aí a função racional, né, ela vai ser contínua quando estiver definida. Então, o x tem que ser diferente de menos 2. Ela é contínua em todo o seu domínio. Tá bom? Então, agora eu estou mostrando para vocês os teoremas que comprovam, né, as operações e as aproximações que nós fazemos ao resolver as questões. Vamos lá, teorema número 7 fala o seguinte, que os seguintes tipos de funções são contínuas para todo o número de seus domínios. Polinômios, tá? Funções trigonométricas, funções exponenciais, funções racionais, claro, né, para todo número que estão dentro de seus domínios. Funções logarítmicas, funções raízes e funções trigonométricas inversas, arco-seno, arco-tangente. Ah, professor, mas olha só, a tangente, ela não vai existir quando o cosseno for zero, né? Por exemplo, cosseno de 90 graus. Não existe tangente de 90.
Tangente de 90 é seno de 90, que dá 1, dividido pelo cosseno de 90, que dá 0. Mas olha só, cara, 90 não está no domínio, né? Aqui está falando que é contínua para todo número dentro do seu domínio. Então, por isso que todas essas aqui valem. Olha essa aqui, se caísse na prova. Limite de seno de x sobre 2 mais cosseno de x. Quanto dá, pessoal, essa questão? Pensem aí, escrevam aí. Professor, tô deitado. Levanta aí e tenta escrever, vê quanto é que dá. Oi, pode falar. Letícia, acho que levantou a mão. Pode repetir o que o senhor falou? Claro, Marci. Eu perguntei como é que a gente pode calcular esse limite aqui, seno de x dividido por 2 mais cosseno de x quando x tende a π. Quanto é que dá a resposta desse limite? Oi, Letícia. Professor, eu posso usar esse... Ah, não, acho que não dá. Tipo, esse seno sobre cosseno, que é a tangente de x, mas eu sei que tem os dois ali somando. Não pode por causa do 2. Ah, tá. Entendi. E, professor, a gente teria Oi. que substituir, botar tipo assim, seno de π. Saber quanto Isso. através Isso. Vê se vai dar certo. Vai dar 0, tipo 0 sobre 3. Aí vai ficar 0? Show. Ana acertou, dá 0. Muito bom. Viu como é que vocês ficaram encucados pelo fato de ter dado 0? Não, é porque tinha colocado infinito. Aí eu fiquei tipo, será que eu fiz uma coisa errada? Aí eu comecei a ficar fazendo várias vezes. Pois é, 0 dividido por 3 anos, não tem nenhum problema, dá 0, tá? O que não ia poder era 3 sobre 0, mas 0 dividido por 3 dá 0, tá bom? Então, respondendo aí a pergunta, né, o que a gente faz aqui? Estou olhando para o denominador, 2 mais cosseno de x não pode ser 0. Mas quando x for π, cosseno de π dá menos 1, e 2 menos 1 vai dar 1. Aqui, ó. 2 mais cosseno de π sobre seno de π. Seno de π vai dar 0. 2 mais... Quanto é que vale o cosseno de π? Cosseno de 0 vai dar 1. Cosseno de π vai dar menos 1. Então aí, Ana, olha, era 0 sobre 1, né? Não é 3, não. E vai dar 0. Cosseno de... Peraí, cosseno de π não é 1, não? Ok. Cosseno de 2π dá 1. E π vai dar menos 1. Bom, é. Beleza, entendi. A Raquel falou... Ela falou o surto na hora da prova. É isso aí. Se der 0, tá, pessoal? Dividido por qualquer constante que não seja infinito, 0 sobre 90 mil, você vai botar 0. 0 sobre infinito, não. É isso aí. Isso é muito comum porque a gente fica falando de determinações, né? A gente acha que o fato de dar 0 quer dizer que está errado, mas não é isso, não. Beleza?
E aqui mostra, né, a explicação na solução, é justamente por que a gente pode fazer f de π, é porque essa função é contínua, né? Seno é sempre contínuo. A função no denominador é 2 mais cosseno. É a soma de duas funções contínuas, portanto, também é contínua. Observe que esta função nunca é zero, pois o cosseno de x é sempre maior do que menos 1, e para todo x, né? Assim, 2 mais cosseno é sempre maior do que zero. Então, portanto, pessoal, toda função ela está contínua, domínios são os reais. Então, cara, posso fazer f de π com certeza que vai me dar uma resposta correta, né? Então, f de π, ó, vai dar zero, tá? Vamos lá. Falar um pouquinho mais de continuidade, agora de funções compostas. Isso aí vai nos ajudar na parte de regra da cadeia. Então, também é importante falarmos sobre isso, tá? Outra forma de combinar as funções contínuas, f e g, para obter novas funções, é formar a função composta. Aqui foi intuitivo, né? Cara, cosseno é contínuo. 2 é contínuo, 2 mais cosseno é contínuo. Aqui a gente vai usar a mesma ideia, só que fazendo composições de funções. Por exemplo, né? Seno é contínuo. Seno do cosseno, nem sei desenhar. Mas, cara, cosseno é contínuo, seno do cosseno também vai ser contínuo. Então, vamos falar sobre esse teorema número 8 aqui. Se a função, né, seja a função contínua em B, então seja f contínua em B, e o limite de g, quando x tende a igual a b, então o limite de f da g de x é igual a f de b. Por quê? Por quê? Porque o g de x, na verdade, quando eu faço o limite da f de g, eu posso então fazer, na verdade, f do limite de g. Então aqui é como se fosse uma nova propriedade, seria a 12ª propriedade dos limites. Tá bom? Lembra lá, a Letícia falou, limite de C quando x tende a dá C. A última que nós vimos, que era a 11ª, foi limite da... ela era limite da raiz enésima de f de x. Aí era o que? Era, na verdade, raiz enésima do limite de f de x. Então, a 12ª propriedade seria limite de f da g de x é, na verdade, f do limite de g de x. Tá? Coloquem lá na tabela de vocês a 12ª propriedade. Esse teorema afirma que um símbolo de limite pode ser movido através de um símbolo de função se a função for contínua e se o limite existir. Em outras palavras, a ordem desses dois símbolos pode ser trocada. Claro, né? Qual é a condição? F, que está aqui, deve ser contínuo em B, e o limite de G, quando x tende a, também tem que ser B. Vamos ver um exemplo que ficou complicado, mas não entendi muito bem. Cara, limite do arco seno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Vixe. E aí, agora? Mestre, eu ia botar x igual a 1. Tenta botar x igual a 1. 1 menos raiz de 1 sobre 1 menos 1. Deu tudo errado. Deu 0 sobre 0. E agora, o que eu posso fazer? Cara, aqui nós temos um arco seno de alguma coisa, né? Arco seno é uma função trigonométrica inversa, também é contínua. Podemos aplicar o teorema 8. Então, ó, limite do arco seno disso, na verdade, é o arco seno do limite. Tudo bem, pessoal, mas eu ainda estou ferrado na praia aqui, porque ainda vai dar 1 menos 1 sobre 1 menos 1. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal, quando eu falei que tem raiz e somas ou diferenças com uma constante? Vocês lembram do nome? Multiplicação pelo conjugado? Show, Carla. Isso aí, muito bom. Multiplicação pelo conjugado, né? O que você faz aqui? 1 menos raiz de x sobre 1 menos x vezes 1 mais raiz de x sobre
1 mais raiz de x. Aqui em cima é a mais b vezes a menos b, então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Sobre, aqui temos 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Então fica 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes raiz de x vai dar mais raiz de x. Aqui embaixo vamos ter menos x. Aqui embaixo vamos ter menos x raiz de x. Ok? Então vamos fazer aqui 1 menos x ao quadrado, que divide 1 mais raiz de x, pessoal, eu vou botar x elevado a meio, tá bom? Menos x mais, aqui eu vou fazer x vezes raiz de x, é x vezes x elevado a meio. Então é meio mais 1, 3 meios, né? X elevado a 3 meios. Mais x elevado a 3 meios. Ok? E aí, jogando ponto, né, a gente acha que ainda dá para simplificar aqui. Acho que eu posso fazer 1 menos x ao quadrado sobre 1 mais. Aqui eu posso colocar o x. Vamos botar o x elevado. X ao quadrado. Talvez x ao quadrado, acho que não dá. X elevado a 3 meios. Eu posso colocar o x em evidência. Aqui seria x elevado a 0. Mais seria menos meio. 1 menos meio dá meio. Aqui seria menos 1. Mais x elevado a 3 meios. X elevado a meio. Você não deve ter errado conta aí, né? Tá ficando feio. Um menos... Ah, não, pessoal. Aqui é... quadrado segundo. Aqui é x, né? Quadrado do primeiro dá 1. Quadrado do segundo, raiz de x ao quadrado vai dar x. Então vai ficar 1 menos x. 1 menos x é como se fosse... Vamos apagar aqui. 1 menos x eu posso escrever como sendo x que multiplica x elevado a 0. Na verdade aqui eu posso botar 1 sobre x, né? Aí vai ser menos 1. Aí eu posso cortar esse cara daqui com esse cara daqui. Então vai ficar 1 sobre x menos 1, que divide 1 mais x. Aqui eu posso cortar também, né? Aqui vai dar... Calma aí, acho que aqui também errei aqui embaixo. Aqui embaixo tem que ser 1, então aqui tem que ser 1 sobre x também. Então vai ficar 1 sobre x mais x elevado a menos meio, menos 1 mais x elevado a meio. Aí você colocando simplificando esse cara daqui, vai chegar em 1 sobre 1 mais raiz de x. E aí o que você vai fazer? Então, era um arco-seno de uma coisa bem feia, né? Na verdade, então, era o limite do arco-seno, agora vai ficar o arco-seno do limite. E aí, quando x tende a 1, vai ficar arco-seno de meio. Qual é o arco cujo seno vale 0,5? 30 graus, né? Seno de 30 graus vale meio. Tá bom?
Então, esse oitavo teorema é muito importante para funções compostas, porque o limite de f composta g, na verdade, é f do limite de g. Então, bem útil para funções complexas, como vocês viram aqui. Ok? E o nono, né? Se g for contínuo em A e f for contínuo em g de A, então a função composta também é contínua em A. É claro, né, gente? Se eu estou conseguindo fazer esse teorema daqui, f de g, limite de f de g, e eu estou falando que é igual a f limite de g, é claro que essa função daqui também vai ser uma função composta, vai ser contínua. E f é contínuo e g é contínuo, claro que f composta g também vai ser contínua em A. Tá? Com frequência expressa formalmente dizendo que uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua. Mas é tipo óbvio isso, né? Se eu tenho seno de x, que é contínuo, e cosseno de x, que é contínuo, seno do cosseno também vai ser contínuo, né? Uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua. Olha lá, g é contínuo em A, f é contínuo em g de A. Então, a função composta f de g também vai ser composta em A. Só um minutinho, pessoal, que eu vou atender aqui o telefonema aqui. Beleza, pessoal. Achei que era alguém me mandando um pix, mas era ligação, era engano. Professor, minha internet caiu. O que você está fazendo? Marci, eu estou falando sobre continuidade de funções compostas agora. Tá me ouvindo, Marci? Beleza. Então, gente, ó, o teorema 8 me diz, né, que limite de f composta g é igual a f limite de g. Então, o limite do arcosseno disso é o arcosseno do limite. E o teorema 9 me fala que se eu tenho duas funções contínuas que são compostas, então a função f composta g ou g composta f também vai ser contínua. Ok? Sem problemas, né? Vamos então para fechar a nossa aula e fechar aqui a nossa matéria sobre limite. Vamos fazer aqui o exemplo número 9. Ele fala onde as seguintes funções são contínuas. Então tem aqui um seno de x ao quadrado e um ln de 1 mais cosseno de x. Pessoal, isso aqui para a derivada é muito importante, muito importante. Saber compor as funções. Então vocês vão ter que olhar para o h de x e pensar, cara, seno de x ao quadrado. Como é que eu vou transformar uma função h em duas funções? Olha, eu vou ter que ter uma função de fora, e esquece isso aqui por enquanto, e uma função de dentro. A função de fora, cara, estou vendo que é seno de x. E a função de dentro, eu estou vendo que é x ao quadrado. Coloca g ali dentro, vai ficar seno de x ao quadrado. E aí matei a questão. Tá bom? Então, o objetivo aqui era encontrar a função composta g, que eu já achei, e f. F da g de x, que é h, vai ser seno de x ao quadrado. Beleza, então temos f e g. Então, reparem, pessoal. G, que é x ao quadrado, é contínuo em R, porque é um polinômio. F também é contínuo em R, porque é um seno. Logo, f composta g é contínua em todo R pelo teorema 9. E eu nem sei desenhar isso aqui. Tá bom? Na B, ln de 1 mais cosseno de x. Cara, vamos pensar fazer isso em composição de funções. Função de fora, talvez seja ln. Função de dentro vai ser 1 mais cosseno de x. Quando eu coloco esse cara aqui dentro, vai ficar ln de 1 mais cosseno de x. Beleza, matei aqui a questão. Agora vamos analisar. ln é contínua, né? Uma função logarítmica. 1 mais cosseno é contínuo, né? Porque 1 é contínuo e cosseno é contínuo. Soma de dois contínuos também vai ser contínuo.
Pelo teorema 9, tá? F da g de x também vai ser contínua sempre que estiver definida. Agora, reparem o seguinte, pessoal. Ln, ela só vai estar definida quando 1 mais cosseno for maior do que 0, porque não tem Ln de número negativo. Quanto é que vale o Ln de menos 3? Não dá, né? Eu não tenho como fazer E elevado a alguma coisa que dá menos 3. Então, ela vai ser contínua se a função estiver definida. Portanto, 1 mais cosseno tem que ser maior do que 0. Dessa forma, ela não vai ser definida quando o cosseno de x for igual a menos 1, né? Porque 1 menos 1 dá 0, e 0 não é maior do que 0. Beleza, então o cosseno de x tem que ser maior do que menos 1. Né? 1 mais cosseno de x maior do que 0, cosseno de x maior do que menos 1. Cosseno de x maior que menos 1 vai ser quando tem mais ou menos π, mais ou menos 3π, mais ou menos 5π. Logo, essa função que é composta vai ter descontinuidades quando x é um múltiplo ímpar de π e contínua nos intervalos entre esses valores. Olha lá. Quando x vale π, ela vai lá para o menos infinito. Quando x vale 3π, vai lá para o menos infinito. Quando x vale menos 1π e menos 3π, vai lá para o menos infinito. Tá bom? Então a gente tem essa descontinuidade. Reparem, eu não precisaria saber desenhar esse gráfico, a gente nem sabe desenhar, mas por meio das propriedades, eu saberia dizer que onde é que apresentaria descontinuidade. Cara, 1 mais cosseno, obrigatoriamente, tem que ser maior do que 0. Não pode ser 0, né? Eu não tenho como fazer isso ser negativo nem ser igual a 0. Então tem que ser maior do que 0. Então o cosseno de x tem que ser maior do que menos 1. Quando é que acontece isso, pessoal? Cara, x tem que ser igual a π. Cosseno de π vai dar quanto? Cosseno de π vai dar menos 1. Cosseno de 3π vai dar menos 1. Então tudo isso vai satisfazer a minha condição. Tá certo? E por fim, vocês já devem estar cansados aí, o pessoal está querendo ir para a praia. Alô, Thaís, Thaís está conosco ainda, Thaís? Deixa eu ver aqui se a Thaís está conosco, ela já foi para a praia. Opa, beleza. Então, para terminar, Thaís, vocês ficarem liberados aí, todo mundo para casa da Letícia. Isso não vai cair na nossa prova, tá? Mas só por uma curiosidade, é como as calculadoras elas encontram as raízes, tá? As calculadoras científicas, como é que elas calculam as raízes do polinômio? Elas utilizam o teorema do valor intermediário, tá? Vou pedir para os monitores falarem um pouco sobre isso também, para vocês terem também só uma abordagem diferente da matemática. Mas para que serve esse teorema do valor intermediário? A calculadora ela supõe que f é contínua no intervalo fechado, né? Então aqui, ó, a e b, e a função f ela é contínua. A função f é essa aqui azul, ó, não tem nenhum salto aqui entre a e b. Professor, mas aqui está tendo uma variação abrupta. Sim, mas olha só, entre A e B. Então, entre A e B, você vai pegar daqui até aqui. Entre A e B, eu estou vendo que ela é contínua. N é um número qualquer entre f de A e f de B. N é um número qualquer entre f de A e f de B, que, claro, está no intervalo AB. Tá? Então, com certeza, vai existir um número C em AB, olha o C aqui, ó, que faça com que o f de C seja igual a N. E aí, por isso, né, as calculadoras ficam, na verdade, testando. O que elas fazem? Você coloca lá na calculadora do iPhone Pro Max 13 da Ana. X ao quadrado mais 4x menos 2 igual a 0. Como é que ela calcula as raízes? Cara, a calculadora vai pegar um intervalo qualquer, sei lá, 4 a 1000, né? Aí ela vai pegar aqui um valor C e vai chutando. 900, 500, 100 mil. Não, 100 mil não, que é até 1000, né? Então, 5, 6, 7, 5.5, claro, todos esses números que são fracionários, até que você encontre um f de C que dê igual a n, e esse n fica entre esses dois intervalos, que é o f de 1000 e o f de 4. Quando ele encontrar um n aqui, ó, que está entre esses dois, ele vai falar: Ana, parabéns, você comprou um iPhone muito bom, a sua raiz é exatamente esse ponto C daqui.
Então, o que a calculadora faz é o seguinte, ela fica variando C para cá até 4 e para cá até 1000, até encontrar um N, né, que fique entre F de B e F de A. Tá bom, gente? Aí ela consegue calcular. Então, de uma forma geral, esse teorema também é chamado de TVM, tá? Teorema do valor intermediário. Desculpa. TVI, teorema do valor intermediário. TVM é o teorema do valor médio. A gente vai ver na parte de derivados. Chamado de TVI. O TVI, ele afirma que uma função contínua assume todos os valores intermediários entre os valores da função f de A e f de B. Isso está ilustrado na figura 8. Observe que n pode ser assumido uma vez, como na parte A, ou mais aqui, ó. Aqui eu tenho f de C dando n, f de C2 dando n, f de C3 dando n. Tá? Claro que na parte da raiz, né, da calculadora da Ana, o polinômio ele vai passar aqui por baixo, né? As raízes são esses pontos daqui, esses pontos e esses. Mas o interessante do TVI é que você pode ficar, no caso, o computador, né, chutando f de C entre dois intervalos que são muito grandes, até encontrar um n próprio aqui que está entre esses dois caras. Tá? E essa aí é o tchan da questão. E aí, para a gente terminar, né, se pensarmos em uma função contínua, como aquela cujo gráfico não tem saltos nem quebras, então é fácil acreditar que o TVI é verdadeiro. Em termos geométricos, né, ele afirma que se for dado uma reta horizontal qualquer, y igual a n, olha lá, entre um y igual a f de A e y igual a f de B, como nessa figura, o gráfico de f não poderá saltar a reta. Eu não tenho como sair daqui, ó, e, sei lá, vir para um outro ponto. Ele precisará interceptar y igual a n em algum ponto. E é importante que a função do teorema seja contínua, né, gente? Senão, não vai satisfazer. Uma das aplicações do TVI é a localização das raízes das equações, como no exemplo a seguir. E aí a gente termina com o nosso exemplo número 10. Se a calculadora do Promax aí, que ela vai comprar agora o Promax 14, vai lançar na próxima Apple Expo, né, em agosto. Ela comprar lá o celular e falar 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. A calculadora dela vai conseguir achar as raízes. Como é que ela vai fazer isso? Vamos ver aqui, ó. O computador faz tudo isso aqui, pessoal. Ele pega a função e a gente está procurando uma solução. O que é solução, pessoal? É um ponto que eu coloque no x, aqui, aqui e aqui, que vai dar 0. Aí a calculadora começa a chutar, igual o programa do Silvio Santos lá, o Gol Show, que nem existe mais, vocês nem devem saber o que é. Então ele pega o número C, entre 1 e 2, então tem infinitos números, e aí esse f de C vai ter que dar 0. Aí ele começa, ó, f de 1 deu menos 1, f de 2 deu 12. Aí ele falou, opa, eu peguei um ponto, deu negativo. Peguei outro ponto, deu positivo. Então tem treta aí. Eu sei que entre 1 e 2, eu vou ter raiz. Olha lá. O 0 está entre 1 e 2. Cara, se aqui era negativo, aí passou de um ponto e ficou positivo, e eu toquei o eixo x. Então aqui tem uma raiz. Aí ele começa a chutar, ó, 1.2, 1.2 e 1.9. E ele vai diminuindo 1.7 até 1.71, até encontrar as raízes. Então, olha lá, o n igual a 0 é um número entre f de 1 e f de 2. Como a função é contínua, por ser um polinômio, o TVI nos afirma que existe um número c entre 1 e 2, tal que f de c igual a 0. Aí ele com certeza vai dar a raiz certa, porque ele vai falar, ó, eu sei que a raiz está entre 1 e 2. Aí depois ele vai tentar entre 1.4 e 1.6. Depois entre 1.51 e 1.52. Então são sucessivos chutes, até que ele vai encontrar exatamente o valor que quando coloque aqui, dê 0. Né? Em outras palavras, a equação ela tem pelo menos uma raiz no intervalo 1 e 2. De fato, nós podemos localizar mais precisamente, olha lá, usando novamente o TVI. Agora eu pego entre 1.2 e 1.3, galera. O meu chute já não é mais de 1, é 1.2 e 1.3. Reparem, negativo e positivo. Então a raiz com certeza está entre 1.2 e 1.3. Aí eu consigo ir ainda mais, 1.22 e 1.23. Ainda está negativo e positivo. Então aqui a minha raiz com certeza está entre esses intervalos. Aí a calculadora fala assim, Ana,
cansei. Cara, entre 1.22 e 1.23 já tá ótimo para mim. Aí ele fala assim, ó, a raiz é 1.22, tá? E aí, com boa aproximação, ó, ele acerta a raiz daquele polinômio. Então, podemos usar uma calculadora gráfica para apresentar isso. Vocês podem testar aí na calculadora de vocês. Tentem depois 1.221, 1.225. Vocês vão ver que vai dar negativo e positivo. A figura nos mostra, né, uma janela retangular entre -1 e 3. Pessoal, não esqueçam, tá? Chaves, colchetes, são intervalos fechados. Então, -1 incluindo -1 até 3, por -3 a 3. Então, -3 a 3. Você pode ver o gráfico cruzando entre 1 e 2. Olha lá, o 1 está aqui, o 2 está aqui, ele cruza aqui entre 1 e 2. Então, reparem, a tua calculadora chutou entre 1 e 2. Mas, cara, a minha raiz estava mais para cá. Então, o segundo chute foi entre 1 e 1.3. E é isso que ela vai fazendo. Quando a gente dá um zoom, olha a janela. 1.2 até 1.3, menos 0.2 até 0.2. A gente vê que ele está um pouco mais à direita do 1.2 aqui, ó. Se 1.0 está aqui, o 1.1 está aqui, o 1.2 está aqui, a direita de 1.2 está aqui. Então, ele está à direita de 1.2 e à esquerda de 1.3. Tá bom? Então, de fato, o TVI desempenha um papel muito importante, né, nas nossas ferramentas gráficas. Um computador calcula um número finito de pontos sobre o gráfico e acende os pixels que contêm os pontos calculados. Ele pressupõe que a função é contínua e acende todos os valores intermediários entre dois pontos consecutivos. O computador, portanto, conecta os pixels acendendo os pixels intermediários. E aí ele desenha isso aqui para você na tela. Aí ele calcula o TVI infinitas vezes sobre pontos finitos. Ok? Então abordamos mais critérios para verificação de continuidade, apresentamos o TVI e fizemos diversos exemplos. Tá bom, gente? Aqui estão as nossas referências. E terminamos, então, a nossa aula nesse nosso momento aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida? Maria Clara, pode interromper a gravação, por favor?